Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou vindo aqui hoje para estar falando a respeito do novo decreto que vai permanecer ativo até o dia 31 desse mês. O novo toque de recolher que foi adotado passa a ser das 23 horas até as 5 da manhã diariamente. Com relação aos serviços essenciais, ainda permanece a vigência deles, né? Aquela categorização de quais são essenciais e quais não são, até o dia 31 de julho também. Com relação às bebidas alcoólicas, também tem um horário restritivo. Nós vamos deixar o link aí também para terem acesso a um resumo do que foi adotado agora nessa nova alteração que o governo do estado publicou. Aos domingos, somente serviços considerados essenciais podem estar permanecendo, atendendo as pessoas. Alguns estabelecimentos permanecem, né, sem poder estar sendo aberto ao público. E são estabelecimentos destinados a entretenimento, eventos culturais, casa de show, tabacarias, eventos sociais em espaços fechados, reuniões com aglomeração de pessoas, encontros familiares ou corporativos em espaço de uso público. Então a gente tem que procurar estar se atentando a essas questões. As academias, o horário de funcionamento vai ser alterado das 6 da manhã até as 22 horas da noite, que é às 10 da noite, e tem uma limitação máxima de 30% de ocupação. Restaurantes, bares e lanchonetes, elas podem estar funcionando das 10 horas às 23, de segunda a sábado, com uma limitação de capacidade em 50%. Os restaurantes, bares, lanchonetes podem estar atuando na modalidade delivery. A partir da meia-noite também eles podem estar atuando. No domingo, somente funcionamento por meio de delivery, tanto para restaurante, bares e lanchonetes. Com relação às atividades essenciais, mercados, farmácia, padarias e semelhantes poderão funcionar sem qualquer limitação de horário, desde que esteja mantendo aquelas restrições desde o início da pandemia que foram adotadas, que é a questão de utilização de máscara no ambiente, álcool em gel, distanciamento social. Lojas de conveniência e similares, durante os domingos fica vedado o consumo no local, permitindo-se o funcionamento apenas por meio da modalidade de entrega. Então está bem claro, e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente também para estar vendo essa questão. Outro assunto que eu quero estar trazendo para vocês aqui, algumas pessoas me procuraram a respeito de medicamentos que estavam sendo receitados, né? Fui conversar com a equipe, né, para saber o motivo, e o que me alegaram é que em alguns locais observou-se que a utilização daqueles medicamentos ajudam na melhora das pessoas. Porém, isso é uma conduta médica e, no caso, eu não sou médico para estar interferindo nessa questão. Os medicamentos que são fornecidos pelo SUS, que estão prescritos naquela lista que o SUS pode fornecer, porque não são todos, eles estão sendo fornecidos de forma gratuita. Então, qualquer um que se consultar vai ter acesso a eles. Porém, nem todos os medicamentos que estão sendo receitados podem ser fornecidos pelo SUS. A gente tem que se atentar a essa questão. Por quê? Não há uma comprovação científica de que os medicamentos receitados são eficazes em 100% dos casos do Covid. Observou-se melhora, porém não tem comprovação científica. Tem, claro, muitas pessoas que alegam que melhoraram e a gente observa e viu que deu resultado. Mas tem que ser feita uma pesquisa, e para ser feita uma pesquisa leva tempo. Então a gente tem que entender por esse lado também. Não somos nós que vamos conseguir estar dizendo o que é certo ou o que é errado. Outra questão também que algumas pessoas me perguntaram é com relação à vacina. É uma das armas que a gente tem contra essa guerra, que é o Covid. A vacina, a máscara, o álcool em gel, são os mecanismos, são os meios que a gente consegue estar evitando, né? O distanciamento social. Teve uma enquete que eu abri e que uma pessoa me perguntou com relação ao lockdown, que é, no caso, restringir 100% das atividades no município. Tem lugares, tem cidades, municípios que adotaram e que funcionou, porém, isso é muito específico, porque num município como o nosso, por exemplo, uma loja
atende 1, 2, 10 pessoas em um dia, enquanto que um supermercado às vezes atende 10, 20, 30, 40 pessoas num dia. Então tem muita diferença. Tem comércios que às vezes só entra uma pessoa no dia, 2. Como que você vai restringir e dizer que o contágio é através daquele local? Não tem como. É complicado você dizer algo assim. Até porque não é dificílimo e a probabilidade de outros locais que são considerados como essenciais haver o contágio é muito maior, né? A gente também observou, né, que é uma espécie de terceira onda que acabou acontecendo. Então, muitos casos, muitos suspeitos ao mesmo tempo. Então, peço encarecidamente para que todos tenham consciência, se cuidem, utilizem as máscaras, mantenham o distanciamento quando você for conversar com alguém. Infelizmente, não tem como a gente saber quem está com o vírus e quem não está. Tem gente que é assintomática, tem gente que aparece só com uma coriza, só uma dor de cabeça e logo passa. E tem pessoas que infelizmente não reagem muito bem. Então a gente tem que cuidar muito, principalmente pelo próximo, pelos nossos pais, pelos nossos avós, por todas as pessoas. Nós somos um município que necessita desse acolhimento, dessa responsabilidade. E os municípios grandes não estão tendo esse controle, mas aqui todo mundo conhece todo mundo. Então, se a gente trabalhar em conjunto, com certeza nós vamos evitar uma próxima onda de Covid. Não é o momento para nós estarmos recebendo visitas de familiares, amigos e essas coisas, porque a gente não sabe quem tem e quem não tem a doença, como eu já disse. Agora, graças a Deus, nós estamos tendo uma melhora, uma diminuição no número de suspeitos. Porém, isso vai depender totalmente da gente e da forma que a gente se comprometer com a situação. Muito cuidado, gente, muito cuidado, porque infelizmente outros países, como os Estados Unidos, que é um país considerado de primeiro mundo, já está se preparando para receber uma quarta onda. Então nós estamos meio que perdidos. Aparentemente, cada vez que dá um surto é pior do que o anterior. Nós conseguimos observar agora nesse último. Peço encarecidamente, respeitosamente, gente, por favor, vamos se cuidar. Outra coisa também, agora nós estamos entrando no inverno, muito cuidado, porque essa tua gripezinha, que não dá pra gente saber se é ou não, pode na verdade ser um caso de Covid e você, na esperança de que não seja, tentar se tratar com algum medicamento e isso ir piorando e piorando e piorando, e quando você for atrás de ajuda, infelizmente pode ser um caso complicado de se reverter. Então peço para que procurem os profissionais da saúde, para que se orientem, para que tenha, de acordo com o número de coisas, como a coriza, que é saindo do nariz, o catarro, tosse seca, dor de cabeça, febre, dor nas costas, cada um reage de uma forma, então vamos se cuidar bastante e procurem auxílio dos profissionais que estão aí para isso, para ajudar a gente. As armas que nós temos é a vacinação. Peço que todos tenham a responsabilidade de estar buscando se vacinar. Isso, nós temos direitos e deveres. Nós temos o direito de receber a vacina, né? Agora que está chegando, atendendo aí boa parte da população, e é um dever a gente prezar pela vida do próximo. Então a gente pode diminuir o grau de contaminação, diminuir o número de pessoas contaminadas com base em estar tomando as vacinas, a primeira e a segunda dose. Claro, vai haver reação, isso é esperado, porém isso quer dizer que a vacina está funcionando. Cada vacina tem um princípio. A Coronavac, por exemplo, é um vírus inativo. Então aquilo não vai te prejudicar. Aquilo é só para fazer o seu organismo reagir e criar anticorpos, para que caso você se contamine futuramente, porque infelizmente não tem como a gente saber, se você se contaminar, o seu organismo já vai estar fortalecido. Com relação à AstraZeneca, o que acontece é que você recebe também um vírus, só que é um vírus que não tem o potencial para te prejudicar. Porém, o seu organismo vai reagir. Ele tem que reagir. E ele faz com que você crie
os anticorpos necessários para você sobreviver. Então lá na frente, se você tiver, você vai estar mais preparado para estar combatendo, para estar saindo bem dessa situação, porque não, como eu disse, não tem como a gente prever, não tem como a gente saber o que vai acontecer. As outras vacinas também seguem da mesma forma, elas vêm para fazer com que o seu organismo reaja antes, e caso você venha se contaminar, porque não tem como a gente saber quem está e quem não está, por isso que eu peço novamente, mais uma vez, mantenha o distanciamento. Quer dizer que o quê? Que eu tenho que me afastar de todo mundo? Não, seu grupo familiar você vai estar próximo dele, mas oriente eles também a ter essa consciência. Gente, se for conversar com alguém de fora, mantenha a distância, usa máscara, passa o álcool em gel, não tem como a gente saber. Essas são as medidas, esses são os meios da gente se manter em modo de defesa, da gente se precaver. Então, pessoal, pegando um gancho também, aproveitando que o inverno se iniciou e ele vai até quase o final de setembro, quem puder doar, separei algumas coisas aqui, dá para ver. Quem puder estar contribuindo com a campanha do agasalho, está buscando aí os locais que estão recebendo, porque diversas pessoas podem e estão, né, necessitando dessa ajuda nesse tempo. E os frios a gente não sabe quando esquenta, quando esfria, mas com certeza sempre vai ter alguém precisando. Se quem puder contribuir, qualquer coisa pode entrar em contato comigo para estar buscando os locais, se não encontrar onde esteja recebendo. Com relação também à campanha de doação de sangue, diversos locais, né, bastante pessoas pararam de doar devido à pandemia, então nós precisamos, agora que está dando uma melhorada em alguns locais, quem puder contribuir, porque as pessoas continuam precisando, os acidentes, dependendo da situação, tem muita gente precisando. Quem puder contribuir, quem puder estar indo doar sangue. Se você não tem uma roupa para doar, se você não tem uma calça lá no seu guarda-roupa, uma blusa, uma camiseta que você não utiliza mais, um cobertor, mas se você não tiver nenhuma dessas coisas, eu sei que sangue você tem, então se é possível, você vai se encaminhar, buscar informação se você é um possível doador. Se você for, com certeza você vai estar contribuindo. Nós podemos estar fazendo alguma campanha, alguma coleta regional, indo até alguns locais e ajudando alguém que precisa. Então tem formas da gente ajudar, que eu estou procurando fazer esse vídeo para, de uma forma ou outra, orientar as pessoas, ajudar. Se eu ofendi, não é a minha intenção. Se você quiser comentar, se quiser deixar algum comentário, me mandar uma mensagem, que a gente puder contribuir com o município, com a região, com o nosso país, com o nosso planeta, nós estamos aí para isso. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa eu estou à disposição, o que precisarem. Muito obrigado mesmo. Se eu ofendi, se eu falei algo que você não gostou, você me desculpe, não é a intenção. A minha intenção é fazer com que as pessoas ajudem pessoas, porque pessoas precisam de pessoas. Então a gente precisa trabalhar, precisa estar se mostrando, tá fazendo essa arrecadação que pode estar salvando a vida de alguém. Eu vi uma notícia de que algumas pessoas faleceram no estado de São Paulo porque de frio, que foi uma das noites mais frias do ano, né? E dos últimos anos. Então, quem puder contribuir, são diversas as formas, tanto através do distanciamento social, porque com certeza se você não está doente, você não precisa procurar o SUS, alguém que tiver vai ter a oportunidade de estar utilizando. Se você pode se cuidar, com certeza você vai ajudar a vida de alguém. Deus abençoe a todos. Qualquer coisa, fico à disposição mais uma vez, como eu disse. Meu objetivo é bem claro: ajudar o máximo de pessoas que eu puder durante toda a minha vida. Deus abençoe.